Hoje nós vamos abordar o princípio da gestão de crise do ponto de vista do nosso comportamento, né? Como que a gente deve fazer para, de fato, encarar essa situação de crise, né? Só lembrando, né, o enunciado do princípio, né, diz que de crises bem administradas podem surgir mudanças positivas. E nós vamos então examinar essa questão hoje de dois ângulos, né? Primeiro ângulo individual e depois envolvendo outras pessoas. Do ponto de vista individual, então, nós separamos aqui algumas dicas, né, formato de frases, sobre como que a gente deve se comportar, que atitudes tomar diante de uma crise. Então, começamos aqui com uma frase do escritor francês, o Joseph Joubert, né, na época da Revolução Francesa, né, que diz que a gente não pode evitar que os problemas aconteçam, mas a gente não tem necessidade de oferecer-lhes uma cadeira para sentar, né? Isto é, problemas acontecem, vão entrar na vida da gente, mas a gente deve tratá-los como uma visita momentânea, né? E não como alguém que vem para morar com a gente. Outra dica importante aqui do Fábio Seixas, um jornalista aí conhecido, né? Diz que só tem um jeito de aprender a lidar com as crises, que é passar por elas, né? Uma questão que não se aprende na teoria, né? Não dá para aprender a nadar sem se molhar. Outra dica vem aqui do personagem do jogo Jogos Vorazes, o Finnick Oder, né, que diz que é muito mais demorado a gente se recuperar da crise do que entrar nela, né? Isso significa que a gente deve se armar de paciência, né? Porque se de fato entramos numa crise, às vezes em questão de alguns instantes, né? Mas o processo de saída pode, em geral, ser demorado. Essa frase do Einstein é bem conhecida e ela se aplica à questão da crise de forma direta, né? Que diz que problemas significativos, né, não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento, né, do que no momento quando eles surgiram, né? Que significa então que quando a gente enfrenta uma crise é necessário a gente conseguir raciocinar para resolver, né, de uma forma diferente daquela que a gente estava raciocinando no momento em que nós identificamos a existência dela. Outra frase de personagem, essa é de uma história japonesa de quadrinhos, né, que diz que quanto mais a crise piorar, mais calmo a gente deve ficar, né? Existe uma tendência aí a gente se alterar emocionalmente, mas isso só prejudica, né, no processo de resolução da crise. Outra dica bem antiga, né, o Lao Tzu, já citamos ele muitas vezes, ele que diz assim que quem anda na ponta dos pés não consegue se manter ereto, e aquele que dá passos muito compridos não consegue sequer andar. Então, a gente tem que entender que é importante aí a gente encontrar o nosso ritmo. A gente, entre a passada tão comprida, né, que a gente não consegue nem completá-la e andar na ponta dos pés, ali tem um espaço aí que vai fazer com que a gente consiga, de fato, andar da forma adequada.
Outra dica do Augusto Cury, outro autor também que já citamos muitas vezes, né? Lembra para a gente a importância aí de se apropriar de conhecimento na questão da crise. Diz assim: um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise pode destruir uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, se você é uma pessoa rica, porque você possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela e estude, né? Muitas vezes a gente enfrenta crises baseadas em questões que nós nunca vivemos antes na nossa vida. Então é necessário que a gente dedique tempo a estudar, né? A usar a nossa inteligência para estudar esse tema que se apresenta aí como crise. E o Victor Prates, né, coach também, que já citamos algumas vezes, né, diz que nos momentos de crise, ter atitude positiva e buscar por mais conhecimento para ser capaz de encontrar uma solução inovadora é equivalente aos dias de frio, onde a gente precisa colocar mais roupas para se manter aquecido, né? A gente passa aí por uma situação diferente, então precisamos aí de mais cobertas, seja no sentido físico, seja no sentido aí do conhecimento. A segunda parte das dicas que a gente tem hoje é sobre ajudas, né, que a gente pode receber, né? Então, a questão aqui, quem pode me ajudar? Tá certo? Quem está aqui participando, né, de um grupo de apoio, obviamente vai entender essa questão de maneira muito direta, né? Quando a gente enfrenta uma crise, a gente precisa reforçar o nosso apoio, né? É por isso que trabalhar num grupo é tão útil e tão importante nessa situação. Outra frase aqui de um personagem aí do cinema, Pantera Negra, diz que em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros, né? Isto é, no momento de crise, a gente não deve, como muitas pessoas tendem a fazer, por vergonha ou por outros motivos, né, se isolar. A atitude certa é a gente construir pontes para poder atravessar e encontrar, poder contar, né, com a ajuda, o conhecimento, a experiência de outras pessoas. Esse jogador de futebol brasileiro já aposentado, né, quem é mais idoso aí talvez lembre dele, né, diz que é preciso tomarmos cuidado com os bajuladores, né, aquelas pessoas que fiquem só bajulando a gente, nós não devemos contar com eles, porque nos momentos de crise esses são os primeiros a abandonar o barco, né? Então essa é uma dica valiosa aí para saber com quem que a gente pode contar e com quem não. Outra dica aqui de um político aqui do interior de São Paulo, se não me falha a memória, atualmente vereador em Sorocaba, diz que você não precisa perder seu tempo tentando descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Nos momentos de crise, eles se selecionam naturalmente, né? Não são só os bajuladores, como a gente disse antes, mas tem outros tipos de pessoas com outras configurações de personalidade que em momentos de crise também abandonam a gente. A inversa disso, né, está nessa frase aqui do poeta bengali, né, do Bangladesh, o Rabindranath Tagore, que diz que
A verdadeira amizade é como a fosforescência. A fosforescência é aquela propriedade que alguns materiais têm de brilhar no escuro, né? A gente só enxerga os materiais fosforescentes na escuridão. E ele usa isso como analogia, né? Que as amizades que de verdade serão úteis em momentos de crise, a gente consegue ver, né, nesse momento, fazendo analogia poética entre a crise e a escuridão. E essa ajuda, ela é extremamente importante, né? O William Sarre, um escritor americano do século XX, diz que as prisões e os cemitérios estão cheios de boas pessoas que não tiveram quem lhes estendesse a mão em tempos de crise. Então, um lembrete de que a gente precisa, de fato, de ajuda. Para a gente concluir aqui com uma frase um pouco mais engraçada, mas não menos profunda, que diz que você só vai descobrir quem estava nadando pelado quando a maré abaixa. Essa frase, ela nos lembra que a crise é como uma enchente, né? De repente você está numa situação onde tudo está coberto por água e você talvez só esteja vendo a cabeça das pessoas que estão conseguindo se manter a nado, mas isso não quer dizer que elas estejam inteiras. Tem gente que está ali pelada, mas a gente não consegue entender isso ou verificar isso enquanto está tudo cheio d'água, né? Só quando a água abaixa é que a gente vai poder constatar isso. Warren Buffett, autor dessa frase, um dos maiores empresários dos Estados Unidos, né, hoje já com mais de 90 anos, que deixou esse texto para nós, né? Essa frase vale outras reflexões, mas hoje vamos encerrar por aqui. Na próxima semana nós vamos concluir esse trabalho aqui com a questão aqui da gestão de crise.